Boa noite. Hoje, desde manhã, Deus me tocou para falar sobre essa palavra de Davi, né? A história de Davi, que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de 1 a 58, que fala de Davi e Golias. Davi era da família de Jessé, era o mais novo, era só um simples pastor de ovelhas. E ninguém acreditava que ele posteriormente seria um rei, ia destruir Golias. Ninguém acreditava, porque ele era fraquinho, franzininho. Mas só que Davi, ele tinha muita fé em Deus, acreditava muito em Deus, era muito temente a Deus. E aí, naquela guerra onde os irmãos dele estavam, né, que era Israel e o povo de Filisteus. E lá tinha o Golias, que era o guerreiro mais forte, que ninguém conseguia detê-lo. E aí Filisteus falou que quem conseguisse alguém de Israel, algum soldado conseguisse destruir Golias, eles seriam escravos de Israel. E aí ninguém acreditava, né? E Davi, com sua bravura, falou para Saul: eu vou derrotar Golias. E todo mundo ficou rindo, né? Todo mundo pensou: nossa, como que esse rapazinho vai conseguir destruir Golias? E aí Davi colocou a armadura e não cabia em Davi. Davi tirou a armadura e falou: não, eu vou assim mesmo. E foi com a sua pedra, seu cajado, e foi. E aí todo mundo rindo, né? E principalmente Golias rindo de Davi, falando: como que você vai conseguir, né, destruir eu? E aí e zombando de Deus, né? Falando de Deus que não era nada, que não sei o quê. E Davi falando: não, Deus vai fazer que eu vou te derrubar. E aí o que aconteceu? Davi tacou a pedra na cabeça dele, ele caiu e ele foi lá e pegou a espada e cortou o pescoço dele e levou para o povo de Filisteu ver que o Deus dele era grande. E aí, o que a gente pode perceber disso? Que Deus faz o impossível na nossa vida. E que a gente não tem que deixar o julgamento das pessoas nos destruir. Porque ninguém conhece o seu coração, ninguém conhece o meu coração, ninguém sabe da sua história, ninguém sabe da minha história. E quando Deus quer realizar um sonho na sua vida, quando Deus quer realizar o impossível, Ele realiza mesmo. E pode o mundo te julgar, pode todo mundo te julgar, mas só Deus te conhece exatamente. E foi como Davi, só Deus acreditava no seu potencial, como Ele acredita no seu e no meu. E não deixa ninguém te menosprezar e dizer que você não consegue, não. Você consegue sim, como Davi. Davi não desacreditou de Deus. Davi sabia que Deus ia fazer o impossível na vida. Por isso que ele foi lá e destruiu Golias. E a gente tem que entender que depois ele foi um grande rei. E isso tudo foi através de Deus. Então, quando Deus quer fazer, Ele faz mesmo. E a gente não tem que deixar ninguém destruir os sonhos que Deus quer na sua vida. Então, não se sinta pequena, porque Deus, Ele te faz grande, porque Ele é na sua vida. E muitas pessoas julgam, muitas pessoas sem saber a sua história e sem saber que você tem um grande Deus, como eu tenho, como você tem. E esse Deus, Ele faz o impossível, como fez na história de Davi e como vai fazer na sua história. Então, eu me espelho em Davi, que muitas pessoas podem me julgar, mas eu sei que quando Deus quer me elevar, Ele eleva muito. Então, a gente tem que deixar o Espírito Santo nos guiar. E como foi o Espírito Santo que guiou, como foi Deus que guiou Davi, o Espírito Santo vai nos guiar naquilo que a gente tem que fazer, que é o impossível, que Deus quer fazer. Então essa história é muito linda de se ver,
porque a gente vê que Deus é grandioso e que para Ele nada é impossível e que possa o mundo tentar destruir, mas Deus não deixa. Então é isso. Nunca esqueça dessa história de Davi, porque essa história de Davi nos espelha muito. Porque a gente pensa que a gente é pequeno, mas quando Deus quer fazer, Ele te eleva muito. Apesar de nossos defeitos, apesar de nossos pecados, porque a gente somos meros instrumentos da graça dele. Então é isso. Uma boa noite para vocês.